palavra do Senhor vem dizer que nós devemos guardar aquilo que Deus ele nos deu para que ninguém roube, sim, a nossa coroa. Nós precisamos guardar a nossa coroa a todo momento, a todo tempo, no Senhor Jesus, para que quando Ele venha, nós venhamos a subir com Ele para a glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero ser grata a Deus por mais um mês que se passou, profetizando que bem melhor é o fim das coisas do que o início delas, como aleluia está dizendo na palavra do Senhor Jesus. Nós estamos caminhando aí, louvado seja Deus, para mais um fim de ano, e eu quero profetizar na sua vida que bem melhor vai ser o fim do que o início deste ano, em nome do Senhor Jesus. Tome posse dessa palavra, medite, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus ele fale grandemente, poderosamente ao seu coração, e que tudo venha a ser para a honra e glória do nome santo do Senhor. Seja muito bem-vindo por aí, seja muito bem-vinda por aqui, e eu tenho certeza que Deus ele vai falar grandemente ao teu e ao meu coração. Ouça a letra deste louvor e deixe o Espírito Santo de Deus ministrar e falar contigo. Deus te abençoe poderosamente. É sempre motivo de alegria compartilhar com você uma palavra do trono de Deus, porque Ele quer falar comigo e contigo. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra o teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez. Aleluia, Jesus. Faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó, clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Que nós venhamos aclamar até que o Senhor venha. Que nós venhamos a investir a nossa vida na presença do Senhor Jesus. Que nós venhamos a ter sede da sua presença, a ter fome espiritualmente falando, buscando a presença do Senhor Jesus.
até que Ele venha. Louvado seja Deus, e não importe a situação, não importe, louvado seja Deus, o que venha acontecer, mas que nós venhamos a buscar o nome do Senhor Jesus, que nós venhamos a clamar e a suplicar diante do trono dele, buscando a vida diante do altar do Senhor, porque em tudo Ele vive, Ele reina e Ele vive. Nos diz a palavra do Senhor Jesus que porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É para Ele a sua vida, é porque dele que você está de pé, é por causa dele que você, aleluia, estar aí, é por causa dele que você não desistiu, é por causa dele que você está de pé. Por isso vamos adorar, vamos clamar ao Senhor Jesus, vamos investir a nossa vida na presença do Senhor Jesus. Quantas das vezes nós fazemos investimentos em coisas ou em algo, louvado seja Deus, que não nos dá o devido retorno, louvado seja Deus, o que nós não temos ali um crescimento como deveria ou como nós queríamos que tivesse. Mas na presença do Senhor, todo o tempo investido, louvado seja Deus, tudo aquilo que você investe na obra e no reino de Deus, volta para você em porção dobrada. A palavra do Senhor vem dizer, louvado seja Deus, que Deus é um Deus bondoso, que Deus é um Deus zeloso, e que tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, Ele, louvado seja Deus, do seu trono de glória, está vendo e está contemplando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que tudo na minha e na sua vida seja para louvor do nome santo do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que vale a pena investir no reino dos céus, vale a pena investir no tempo com o Senhor, vale a pena, louvado seja Deus, porque você não se decepcionará, porque você não será, louvado seja Deus, frustrado, você não será, louvado seja o nome do Senhor Jesus, envergonhado. Mas a palavra do Senhor vem dizer que em tudo, todo investimento, tudo aquilo que você dedica na obra do Senhor, louvado seja Deus. Deus, Ele está contemplando, Deus, Ele está vendo e os céus está visualizando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que você faz durante o seu dia, você tem, louvado seja Deus, um visualizador que tudo vê. Sim, Ele visualiza tudo aquilo que você faz e nada passa despercebido. Sabe quando as pessoas ficam aí nas redes sociais tentando descobrir, tentando saber acerca do que está acontecendo, acerca do que está se passando e nunca consegue saber, aleluia, de tudo, porque somente Deus, o soberano, aquele que vive, que reina, que vive. Sabe aquelas pessoas que andam pesquisando, louvado seja Deus, para tentar saber sempre de tudo, para sempre tentar estar conectada com tudo, em todas as informações. Pois é, nem mesmo essas pessoas, elas conseguem saber de tudo. Louvado seja Deus, mas o meu Deus e o teu Deus, Ele consegue saber de tudo, e principalmente aquilo que se passa com o seu ungido, com o seu escolhido. Que nós venhamos a clamar, que nós venhamos a suplicar a presença desse Deus santo, desse Deus poderoso. Eu já quero profetizar, louvado seja Deus, aleluia, agradecer a Deus por esse mês de julho, junto com você, que toda dificuldade que aconteceu em julho não venha para agosto, em nome do Senhor Jesus. Que tudo aquilo que veio para tentar te desanimar, não, aleluia, aconteça em agosto. Que tudo aquilo que veio para te entristecer caia por terra em agosto, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de meditar com você uma palavra que está lá, louvado seja Deus, no livro de Lucas, no capítulo de número 22. Nós vamos fazer leitura e fazer a menção na palavra do Senhor Jesus. E ao Pai e ao Filho, que vai falar comigo e contigo, porque Ele vive, Ele reina e Ele vive. E eu glorifico a Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos fortalecido. Ele continua sendo o nosso Deus, Ele continua sendo o nosso Senhor, o nosso pastor, pelo que não temeremos e nem nos recearemos, porque Ele é conosco, Ele é comigo, Ele é contigo, Ele é na minha vida, Ele é na sua vida, Ele é na minha história e Ele é na sua. Palavra que o Senhor trouxe para a nossa meditação, livro de Lucas, capítulo de número 22. E nós vamos começar a ler a partir do verso de número 39. E Deus, Ele vai falar grandemente ao meu e ao teu coração. Deixa aí o teu like,
Compartilhe o vídeo se assim você tem sentido a presença do Senhor Jesus falar contigo por intermédio deste canal. Me ajude na obra missionária, porque a palavra do Senhor vem dizer: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Muitas pessoas usam aí as redes sociais, os canais, louvado seja Deus, para outros meios, mas nós que cremos na presença do Senhor Jesus, vamos estar sempre compartilhando o louvor, compartilhando a palavra, compartilhando a frase, um versículo bíblico, algo que venha edificar a vida do ser humano, porque louvado seja Deus, para trazer notícias ruins. Nós já temos aí muitas plataformas, nós já temos aí muitas coisas que traz informações aí, que muitas das vezes é a realidade, né? E nós até entendemos porque é o momento em que nós estamos vivendo, mas que você também venha compartilhar a palavra do Senhor Jesus, porque esse é o jornal que nunca está desatualizado. Essas são as histórias que nunca perde, louvado seja Deus, o conteúdo, nunca fica para depois, louvado seja Deus. Sabe aquela notícia que é passada? Pois é, a palavra do Senhor não. As histórias que tem aqui, elas servem de base, elas servem de ensinamento, elas servem, louvado seja Deus, para aperfeiçoamento da minha e da sua fé. E todas as vezes que você ouve a palavra do Senhor Jesus, ela se move, ela se renova dentro de você. E você recebe aí o pão da vida, louvado seja Deus. Versículo 39 do capítulo 22 do livro de Marcos diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhe diz: ore para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se, louvado seja Deus, e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes: levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Eu gostaria de repetir o versículo de número 46, que diz assim: por que estão dormindo? Perguntou-lhes: levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra é uma palavra que muito vai falar ao meu e ao teu coração. Fala a respeito ali, louvado seja Deus, logo após a última ceia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Logo após também a conspiração ali, louvado seja Deus, de Judas. E nós vamos ver que depois da ceia, depois daquela conspiração, Jesus, como era de costume, ele subiu ao Monte das Oliveiras para orar. E a Bíblia vem dizer que algumas coisas interessantes naquele último momento, louvado seja Deus, naquele tempo de aflição que Jesus sabia que iria passar, louvado seja Deus, por toda aquela crucificação, por toda aquela batalha espiritual. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que ele sobe para o Monte das Oliveiras. E Deus vem dizer que é muito importante. Você também tem um monte, você tem um local de refúgio, um local onde você sobe, um local onde você vai orar, um local onde você vai clamar. Nos diz a palavra que Jesus estava sentindo, louvado seja Deus, e ele, como ninguém sabia, que estava muito próximo da crucificação. Se nós continuarmos a ler, louvado seja Deus, esse capítulo nós vamos ver ali o momento em que Jesus é Pedro, o momento em que Pedro nega Jesus, o momento em que os soldados zombam de Jesus, o momento ali, louvado seja Deus, que ele é, louvado seja o nome do Senhor Jesus ali levado, e o tempo ali da crucificação, no capítulo de número 23, o capítulo que é o capítulo que vem logo depois do capítulo que nós estamos lendo aqui, o 22. A palavra vem dizer que Jesus, como de costume, ele sobe ao templo, ele sobe ao Monte das Oliveiras para orar. E chegando lá, ele disse para os discípulos que subiu com ele: ore para que vocês não caiam em tentação.
Eu acho interessante que Jesus ali, ele não estava sozinho fisicamente falando, mas espiritualmente falando ele estava. Porque a Bíblia vem dizer que os discípulos até estavam com Jesus, mas na hora de orar, eles não estavam orando. Nos diz a palavra que Jesus diz assim para os discípulos: chegando ao lugar, ele lhes diz: ore para que vocês não caiam em tentação. Eu fico imaginando Jesus sabendo de tudo aquilo que ele iria ter que passar, Jesus vendo pessoas ali próximos a ele, Jesus imaginando: vou pedir para que ore, vou falar aqui para que também interceda, mas a palavra vem dizer, louvado seja Deus, que quando Jesus se afastou a uma pequena distância, se ajoelhou e começou a orar, nos diz a palavra, louvado seja Deus, que os discípulos eles começaram a dormir. E muitas das vezes na minha e na sua vida não é diferente. Quem sabe você está passando por um tempo aí difícil. Quem sabe você está passando por um tempo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que mais do que nunca você precise ter um tempo das oliveiras, um tempo do monte. Louvado seja Deus. E a palavra vem dizer que Jesus ele pede ali para que os discípulos orem, para que eles não caiam em tentação. E a Bíblia vem dizer que estando Jesus no monte orando, os discípulos dormiram. Quem sabe você está aí também, louvado seja Deus, até orando. Quem sabe você até também subiu ao Monte das Oliveiras e você até conta com a oração de alguém, você até conta com o apoio de alguém, você até conta com a ajuda de alguém. Mas quando você olha para o lado, você vê que, aleluia, Pedro está dormindo, você vê que João está cochilando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que no fundo só sobrou você e Deus. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que Jesus então ele sobe para orar e ele diz assim no versículo 42: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí a Bíblia diz, versículo 43 diz assim: apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. E Deus vem dizer que quando não se tem quem te fortaleça na terra, ele envia ajuda celestial. Nos diz a palavra que Pedro, louvado seja Deus, e os discípulos subiram com Jesus para, louvado seja Deus, o Monte das Oliveiras. Mas a Bíblia vem dizer que Deus envia um anjo para fortalecer, louvado seja Deus. Por quê? Porque na terra não tivesse quem o fortalecia. Muitas das vezes com você e comigo não vai ser diferente. Pode ser que neste momento você esteja também passando por uma situação delicada tão quanto Jesus passou. E a Bíblia vem dizer que Jesus ele pede para que, se possível, Deus apartasse aquele cálice. E muitas das vezes não é possível nós não passarmos por algumas lutas, por algumas aflições. Mas Deus vem dizer para você que Ele te fortalece, que Ele te põe de pé, que Ele te levanta. Mas não se esqueça de orar. Nos diz a palavra que Jesus ele deixa uma instrução poderosa. Ele diz assim, louvado seja Deus, para os discípulos no versículo 40. Chegando ao lugar, Ele lhes diz: ore para que vocês não caiam em tentação. E muitas das vezes nós caímos, ou nós podemos até passar pela beira da tentação por falta de oração. Porque não ora, porque não busca, porque não se volta verdadeiramente para o Senhor. Nos diz a palavra que Jesus ele diz aqui no versículo, louvado seja Deus, 40. Ore para que vocês não caiam em tentação. E do que Jesus está falando aqui? Jesus está falando, louvado seja Deus, que para que nós não venhamos a cair em tentação. Que tipo de tentação? Várias. A palavra vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Pedro, ele passa a espada na orelha de um rapaz chamado Malco, que era, aleluia, soldado ali da guarda do templo. Isso também é cair em tentação. Isso significa deixar o velho homem falar mais alto, deixar a natureza humana querer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dominar a situação. Quando se fala em tentação, pode ser de vários tipos, de várias formas. E a Bíblia vem dizer que Deus, então, Jesus, ele fala para que nós venhamos a orar, para que nós não venhamos a cair em tentação. Só que muitas das vezes o que é que acontece? Nós não estamos orando como nós deveríamos. Nos diz a palavra que eles têm um exemplo ali muito claro. Jesus sendo filho de Deus, Jesus sobe ao Monte das Oliveiras e Jesus está orando. E os discípulos, louvado seja Deus, está dormindo. Aí a Bíblia vem dizer assim: apareceu-lhe então o anjo do Senhor que o fortalecia. E Deus vem dizer que todas as vezes que não for possível Ele apartar de mim e de você um cálice, que eu e você precisamos passar,
um cálice que eu e você precisamos suportar. Ele vai me fortalecer e te fortalecer. Ele vai me enviar ajuda. E ainda que não exista ajuda terrena, ainda que não exista alguém que pegue na sua mão e segure e diga: eu oro contigo, eu te ajudo. Você não está sozinho nessa peleja. Deus envia anjo. Eu acho interessante que os discípulos caminhou com Jesus cerca de 3 anos. Eles estavam ali o tempo todo ouvindo. Jesus estava falando que era necessário que ele fosse entregue. Aleluia. Para que a palavra se cumprisse. Eu acho interessante que Isaías havia profetizado, outros profetas haviam profetizado, mas os discípulos estavam desligados. Se os discípulos, louvado seja Deus, estivessem ligados, eles saberiam por quê? Porque estava nas escrituras, estava escrito o que iria acontecer com o Filho do Homem, louvado seja Deus. O que iria acontecer com Jesus. E a palavra vem dizer que Jesus, ele diz: ore para que não caia em tentação. E Deus vem dizer para mim e para você: ore para que você não caia em tentação. Tentação do quê? De fazer algo que não agrada ao Senhor. Tentação do quê? De tomar uma decisão que não é a vontade de Deus. Tentação do quê? De fazer algo que você pode depois se arrepender. A palavra vem dizer que os discípulos subiram com Jesus, mas eles não estavam orando. E quantas das vezes tem até pessoas que estão do seu lado, louvado seja Deus, fisicamente falando, mas não está na mesma dimensão. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Não está com o mesmo espírito de quê? De oração. Nos diz a palavra que os discípulos estavam com espírito de cansaço. Eles estavam cansados pelo que eles não estavam orando. Mas Jesus não deixou de orar porque os discípulos não foram orar. E Deus vem falar para mim e para você: não deixe de orar, não deixe de buscar, porque A ou B não está buscando. Não deixe de clamar, porque A ou C não está orando. Vá orar, vá clamar ao Senhor, para que você e eu não venhamos a cair em tentação. É necessário nós estarmos continuamente orando. É por isso que a Bíblia vem falar, louvado seja Deus, lá no livro de Atos, da importância da oração, a importância de nós nos revestirmos. Jesus, ele sabia de tudo aquilo que ele iria passar, de tudo aquilo que ele iria enfrentar. Então Jesus, ele sobe ao monte e ele ora. Por quê? Porque ele sabia que somente a oração poderia fortalecê-lo. Ele sabia que somente a oração poderia mantê-lo. E Jesus, então, ele ora. E Deus vem dizer para você: ora. E diz a palavra e diz assim: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Você sabia que muitas das vezes a oração, louvado seja Deus, que chega mais rápida ao trono, é aquela quando você está angustiado? Só que muitas das vezes, quando se está angustiado, as pessoas não oram. Só que muitas das vezes, quando se está com medo, as pessoas não oram. Só que muitas das vezes, quando você está com algum sentimento relacionado àquilo que vai acontecer ou que já aconteceu, as pessoas se esquecem de orar. A Bíblia diz que estando ele, aleluia, angustiado, louvado seja Deus, orou mais intensamente. E orou ele mais intensamente, estando ele angustiado. Você sabia que muitas das vezes essa tua aflição, essa tua angústia, esse teu medo, essa situação vai fazer com que você ore de uma forma intensa? Vai fazer com que você se chegue mais na presença de Deus? A palavra vem dizer: e ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gota de sangue que cai no chão. Imagine que a aflição de Jesus era tanta, que Jesus orava e Jesus suava, estando ele ali orando. E a palavra vem dizer que o suor de Jesus, diz assim, louvado seja Deus, era como gotas de sangue que caíam no chão. Imagine a aflição. Agora imagine estando ele ali, orando sozinho. E Deus vem dizer para você que você nunca vai estar só. Que embora Pedro, João, Tiago, Mateus, ou quem quer que seja, esteja até próximo, mas não esteja orando, não esteja vigiando, Deus está contigo. Nos diz a palavra que Deus enviou o reforço celestial, porque não tinha alguém ali para orar com Jesus. Perdão, naquele momento era só
Jesus e Deus. Naquele momento era pai e filho. E Deus vem dizer para você que tem muitos momentos que é você e Deus. Tem muitos momentos que sou eu e Deus. Tem momentos, louvado seja Deus, que possa até ser que Deus ali não aparte o cálice, porque é necessário você passar. Era necessário Jesus passar por toda aquela situação, para que nós, a humanidade, tivéssemos o direito de sermos salvos. Se Jesus não tivesse passado por aquilo, nós não estaríamos aqui, tendo o direito da salvação e da misericórdia. Será que muitas das vezes, eu e você, não estamos entendendo que o cálice a qual nós provamos, muitas das vezes amargo, muitas das vezes angustiante, muitas das vezes ferido, muitas das vezes louvado seja Deus, com vários tipos, um misto de sensações e de emoções. É para que o nome do Senhor seja glorificado, para que lá na frente, louvado seja Deus, Deus ele possa trabalhar por intermédio dessa situação. Hoje, Deus ele trabalha na minha vida e na sua por intermédio do que foi feito na cruz do Calvário. Se Deus tivesse apartado aquele cálice, louvado seja Deus de Jesus, eu e você não estaríamos aqui. Mas Deus, ele não apartou. E Jesus disse, se possível, aparta de mim este cálice. Muitas das vezes o cálice não vai ser possível de ser apartado de mim e de ti. Muitas das vezes nós vamos precisar passar por aquela situação. Mas a diferença é como nós passamos. A diferença é se nós passamos como os discípulos que estavam dormindo ou como Jesus que estava orando. Nos diz a palavra que os discípulos dormiam. Nos diz a palavra, louvado seja Deus, que eles tinham recebido a instrução dos céus. Ore para que não caiam em tentação. Quantas pessoas caem em tentação porque não oram? Caem em tentação porque não deixa Deus, o Espírito de Deus trabalhar. Caem em tentação porque não ouve a voz do Senhor. Quando nós subimos para orar, nós vamos ouvir a voz do Senhor. Ele vai falar conosco. Ele vai trazer uma palavra ao meu e ao teu coração. Nos diz a palavra que Jesus estava ali orando, os discípulos estavam dormindo. Eram as pessoas que eram para estar ali, ajudando Jesus. As pessoas que eram para estar orando com Jesus. Estava dormindo. Possa ser que tenha até alguém dormindo. Mas o Deus que me trouxe aqui é o Deus que está escrito lá no Salmo de número 121, onde a palavra vem dizer que eis que não toscanejará e nem dormirá o santo guarda de Israel, porque aquele que te guarda, ele não dorme. Possa ser até com os discípulos. Os discípulos, no contexto aqui falando da minha e na sua vida, simboliza pessoas próximas. Pessoas da mesa, louvado seja Deus. Pessoas que têm uma intimidade, possa ser que até alguém esteja dormindo. Mas Deus vem dizer que Ele não dorme, que Ele não toscaneja. E que Ele está contigo e que Ele está ouvindo sim a tua oração. E quando necessário for, quando estiver difícil, quando você estiver suplicando, quando o cálice não for possível ser apartado, Deus Ele vai te fortalecer para que você possa suportar. Nos diz a palavra, louvado seja Deus. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Imagine só Jesus orando, suando. A palavra vem dizer que ele suava, aleluia. E louvado seja Deus. O suor era como gota de sangue que caía no chão. Aí a Bíblia diz que apareceu um anjo que o fortalecia. E eu quero profetizar o anjo dos anjos, o Senhor Jesus. Onde a palavra vem dizer lá no Velho Testamento que em alguns casos, quando a palavra relata, o anjo do Senhor com letra maiúscula simbolizava a própria presença de Jesus. Eu quero profetizar aqui o anjo Jesus Cristo aparecendo, louvado seja Deus, para te fortalecer. Para que todo cálice que você precisa passar, todo momento de aflição, muitas das vezes um momento onde as coisas estão difíceis, você precisa enfrentar e você precisa dizer, Pai, se possível, aparta de mim este cálice, mas se não, seja feito conforme a tua vontade. Que Deus, Ele te fortaleça. Que Deus, Ele te sustente. Que Deus, Ele faça como Ele fez, como fez com Jesus. Todas as vezes que nós vamos orar, nós não vamos sair da mesma forma como nós fomos na presença de Deus. A palavra vem dizer que Jesus, Ele foi orar. Jesus estava angustiado. E nos diz a palavra que Ele foi fortalecido. Eu quero profetizar a força do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida. Eu quero invocar a presença, louvado seja Deus dos anjos.
anjos que vêm para fortalecer, anjos que vêm para levantar, anjos que vêm para guerrear, porque está escrito que os anjos, eles são nossos conservos, por intermédio da ordem de Cristo, por intermédio da ordem de Deus. E eu quero profetizar a ordem divina, louvado seja Deus, para com os anjos, para que assim eles venham nos servir. A palavra vem dizer, louvado seja Deus. Versículo 45 diz assim: quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo. Mas a palavra vem dizer que eles não estavam dormindo simplesmente por dormir. E diz assim a palavra: estavam dormindo pela tristeza, porque estavam, aleluia, tristes. E Deus vem dizer para mim e para você: não deixe que nenhum sentimento te faça dormir a ponto de você não orar. O que significa isso? Espiritualmente falando. Não deixe que sentimento, situações, aflições, angústia ou qualquer tipo de situação te faça dormir espiritualmente falando, a ponto de você deixar de orar, deixar de falar com Deus. A palavra vem dizer que eles estavam dormindo pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes: levantem-se, orem para que vocês não caiam em tentação. E mais uma vez, Jesus, ele vem falar a mesma frase que está lá no versículo de número 40, ele repete mais uma vez no versículo de número 46, para que nós não venhamos a cair em tentação. A tentação do murmurar, a tentação, louvado seja Deus, do reclamar, a tentação de várias coisas que pode acontecer. Levante e ore. O que significa levantar aqui? Acorde. Espiritualmente falando, deixe de dormir. Louvado seja Deus. Não seja mais um que dorme, seja um que ora, seja um que adora, seja um que clama e seja um que é fortalecido pela presença do Senhor Jesus. Eu deixo essa palavra para nós, aleluia, tributarmos a honra, a glória, aleluia, ao nome do Senhor Jesus neste mês que se passou, para que nós íamos a entrar a agosto declarando: louvado seja Deus. Pai, nos fortaleça, Senhor. Que tudo aquilo que nós viemos a precisar enfrentar ou passar, que seja o Senhor para conosco. Todas as vezes que você ora, Deus, ele vai sempre enviar ajuda. Deus, ele vai enviar anjo. Deus, ele vai enviar resposta. Deus, ele vai te fortalecer. Nos diz a palavra que Jesus, ele foi fortalecido por aquilo que ele iria precisar passar. Muitas das vezes você não tem noção daquilo que você vai passar, daquilo que eu vou passar. Jesus, ele sabia porque ele era filho de Deus. Será que eu e você podemos saber aquilo que nós vamos enfrentar no dia de amanhã? Não. E o Espírito Santo vem dizer: ore, para que você seja fortalecido, para que você não caia em tentação, para que quando a situação chegar, para que se vier uma situação que você precisa estar revestido, você ter força para suportar. É muito importante estar fortalecido na oração. Eu deixo essa palavra na presença do Senhor Jesus. Agradeço a sua vida que está aí do outro lado. Louvado seja Deus, você é muito precioso para Cristo e para mim. Na presença do Senhor Jesus. Medite nesta palavra, está lá no livro de Lucas, capítulo de número 22, verso de número 39 até o verso de número 46, que vem dizer que nós devemos orar para que nós não venhamos a cair em tentação. Que os céus, ele continue te fortalecendo. Que Deus, ele possa te fortalecer, assim como fortaleceu Jesus. Nos diz a palavra que não era nada fácil aquilo que Jesus estava enfrentando. E o pior de tudo, Jesus estava enfrentando só. Porque no momento que Jesus mais estava precisando, no momento que ele estava ali suando frio, estava angustiado, não tinha ninguém lá. Mas o Pai estava lá. E Deus vem dizer que assim também é Ele para contigo. O Pai também está aí com você. Não desista. Não ache que Deus não está ouvindo. Não ache que Deus não está fazendo, porque Ele está. Deus te abençoe poderosamente. E lembre-se sempre, orem, para que assim não caia em tentação. Os discípulos, eles precisavam orar. Por quê? Porque eles iam passar por um tempo, louvado seja Deus, de perseguição. A Bíblia vem dizer que depois que Jesus foi crucificado, a igreja foi perseguida. Nos diz a palavra lá no livro de Atos: louvado seja Deus, que um dos discípulos foi morto e que Pedro foi preso e iria ser morto também na Páscoa. E muitas das vezes nós não temos noção de como estão as coisas. Por isso a importância da oração. Ore, porque enquanto você ora,
Deus está quebrando laço. Deus está fechando cova. Deus está quebrando prato. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E Deus está desfazendo aquilo que o seu olho não viu. Aquilo que você não tem nem noção e não tem nem a compreensão de como está o mundo espiritual. Eu fico imaginando como estava o mundo espiritual naquele momento em que Jesus subiu para orar, em que ele estava suando sangue. Tamanha era a aflição da batalha que estava acontecendo e Jesus estava sentindo. E Deus está dizendo que muitas das vezes nós sentimos coisas, muitas das vezes nós sentimos uma angústia e Deus está dizendo, vai orar. Muitas das vezes nós sentimos uma sensação e Deus está dizendo, vai clamar. Enquanto você está clamando, eu estou desfazendo, eu estou trabalhando. Ora, ore. E Deus te abençoe poderosamente. Fico com esta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus te abençoe.